crianças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre um lar. Olá, eu sou a Marta Silva e estou de volta ao Pontos de Inclusão. Quero agradecer a todos os que ouviram e partilharam o primeiro episódio. A ponte está mesmo a ser construída. Neste episódio vamos ter uma conversa cheia de informação importante, não só para pais, mas para todos os que querem conhecer melhor a inclusão e apoiar as crianças de forma personalizada. Tenho comigo a Joana, uma das fundadoras do Centro Aba Norte, uma convidada muito especial. Joana, olá! Olá, boa noite. Queres-te apresentar? Sim, claro. Sou a Joana, disseste, e sou socióloga de formação. No entanto, trabalho há muitos anos na área da intervenção, na área das perturbações de desenvolvimento, como terapeuta de análise comportamental, mais conhecida como terapia ABA, que é a análise comportamental aplicada. E sou uma das fundadoras do Centro Aba Norte, com os meus colegas a Raquel Guarita e a Raquel Espírito Santo. Nós na nossa clínica trabalhamos com crianças, jovens e adultos, mas maioritariamente com crianças e jovens, com perturbações de desenvolvimento e maioritariamente com autismo. Temos crianças com diagnóstico, sem diagnóstico, no entanto, a nossa abordagem é uma abordagem através da análise e avaliação de competências e, portanto, mesmo não havendo um diagnóstico, acabamos por fazer uma intervenção, a não ser que exista alguma questão médica, mas fazemos esta abordagem através das competências, uma avaliação de competências, e depois a partir daí construímos um programa de intervenção individualizado. Joana, desculpa interromper-te, diz-me aqui uma coisa. Então, eu estou desconfiada que o meu filho pode ter alguma coisa de diferente e eu procuro-te? Sim, nós não fazemos uma avaliação, ou seja, não damos um diagnóstico de autismo ou de uma perturbação de desenvolvimento, contudo, podemos fazer uma avaliação de competências e perceber quais os déficits e quais os potenciais, para depois então estimular nessas áreas. Portanto, é um trabalho aqui, estamos a falar aqui de um trabalho de estímulo de competências. Sim, mas depois trabalham em parceria com a parte da saúde, com os médicos, ou como é que se processa? Podes-me explicar, por favor? Se os pais, e se for necessário haver um diagnóstico, sim, logicamente, aí os pais têm que seguir o trâmite de falar com o pediatra, ou o pediatra de neurodesenvolvimento, para perceber o que é que está a acontecer, ou para haver um diagnóstico. Nós fazemos o trabalho de campo, por assim dizer, não é? Ou seja, vamos fazer a intervenção, portanto, o estímulo. Nós vamos estimular aquelas crianças em determinadas áreas de desenvolvimento. Estamos a falar aqui da comunicação, da socialização, o próprio brincar, que muitas vezes está em falta, a imitação, ou seja, todas as áreas de desenvolvimento necessárias para que a criança consiga adquirir todas as competências necessárias ao seu desenvolvimento. Joana, da experiência que tenho, um autista normalmente tem a parte da socialização ou muito escondida ainda, não é? Sim. Vocês ensinam eles a brincar, digamos assim. Quase tem que estar. Muitas vezes acontece isso, ou seja, nós temos que trabalhar muito a parte do brincar, a função do brincar, a parte da socialização, porque para estas crianças é muito difícil conseguirem enquadrar-se. Não é porque, muitas vezes nem é porque não querem, é porque não conseguem, é porque não têm as competências para tal, sobretudo quando falta a área da comunicação. Também não conseguem, muito mais difícil é conseguirem abordar um amiguinho, não é? Para brincar, se não sabem dizer, não sabem comunicar. Portanto, nós temos que criar as ferramentas para que aquela criança consiga, de alguma maneira, ter algum tipo de socialização, ou até o próprio brincar, que é fundamental para o resto das competências, não é? É no brincar, mesmo no brincar, que as crianças adquirem todo o tipo de competências. Isso é que é fundamental, brincar. Não é à toa. Para todas as crianças, não é? Estamos a falar que é mesmo importante. Não é à toa que cada vez mais se fala no jardim de infância para não alfabetizar as crianças, certo? Exato, também, sim. Porque
é possível aprender muita coisa num regime muito informal, de brincadeira, desde a parte da motricidade, da parte motora, da parte intelectual também, não é? Tudo isso vai dar as bases depois para a parte também académica. Joana, a parte do brincar, achas que é essa parte do brincar, da socialização, que os pais têm maior percepção que os filhos são um pouco diferentes? Normalmente chegam até nós porque a criança não fala. E é esta o primeiro chamariz. A criança está ou não fala, ou fala muito pouco. Depois também tem muitas vezes a ver com as estereotipias que a criança possa ter, ou alguns pontos muito vincados em termos de brincadeira, ou seja, fazerem brincadeiras muito repetitivas, mas eu diria que 80% ou 90% até a grande preocupação é a questão da comunicação, que é onde se vê, de facto, há aqui uma diferença relativamente às outras crianças. Joana, estamos a falar de crianças com espectro do autismo ou mais perturbações do desenvolvimento? Não, eu digo, ou seja, nós abrangemos aqui as perturbações de desenvolvimento, contudo, maioritariamente as crianças com quem nós trabalhamos têm um diagnóstico de autismo. Como é que é a reação dos pais quando percebem que realmente os filhos são diferentes? Quando chegam até nós, já vêm numa fase em que já estão preparados para avançar, ou seja, já arregaçaram as mangas para, ok, eu vou ter que fazer alguma coisa, não é? Mas eles passam por uma fase muitas vezes até de luto, de negação, e é muito difícil. E aceitação, não é? É muito difícil. As expectativas, não é? Quando temos um filho, a expectativa é que vai tudo correr bem. Que é igual aos outros. Exatamente. Que não vão passar determinadas coisas que depois de estarem na escola vão começar a passar, não é, Exato. Joana? Qual é a maior dificuldade que tu sentes quando uma criança vai para a escola e depois dos pais, não é? Porque os pais depois têm que se adaptar ali a muitas coisas. O que é que nos podes falar sobre isso? Eu acho que aqui assim, o ponto às vezes mais difícil, e é a fase inicial, e é muito natural que isto aconteça, é a gestão de expectativas. Porque iniciar uma terapia não é automaticamente as coisas vão mudar, até porque muitas vezes nem mudam drasticamente, não é? Nós não fazemos milagres nem fazemos futurologia, e dizemos sempre isto aos pais. Os pais perguntam, mas ele vai falar ou ela vai falar? Nós temos, pode vir a falar, não sabemos, nós não fazemos futurologia, nós vamos tentar e vamos trabalhar para isso, mas não sabemos como é que vai ser, não podemos mesmo dizer de todo, e não queremos mesmo de todo criar expectativas e sobretudo falsas expectativas. Mas é natural quando os pais começam uma intervenção que criem determinadas expectativas, sobretudo em termos de prazos. Isso não existe, porque o ritmo de aquisição de competências é muito diferente de criança para criança. Isto é uma das características do espectro do autismo, que é, não há uma criança igual, é que não há mesmo. Não há mesmo, São não é? todas muito diferentes, a forma de aprender é muito diferente entre elas, as características são muito diferentes entre elas, o tipo de competências é muito diferente, ou seja, há crianças com muito mais aptidão para a parte até social, de brincadeira com o adulto, do que outras, porque gostam do topo, gostam de saltar, de brincar, das cócegas, e outras não gostam de todo. Temos crianças com uma aptência, por exemplo, em termos de percepção visual incrível, outras não. É natural que a aquisição das competências vai ser diferente de uma para a outra. Outras para o desenho, não é? Outras para o desenho também, exatamente. Sim. São incríveis. Sim. E daí os programas de intervenção têm que ser altamente individualizados, mas aí vem de uma avaliação individualizada, avaliação competência por competência, e a partir daí sim vamos fazer então, desenvolver um programa de intervenção individualizado, e só assim é que pode funcionar, não há igual a este nível. E depois, como é que isso se processa quando a criança está na escola, quando tem um professor? Às vezes até tem terapias extra, não é? Vocês também fazem terapia da fala? Nós não fazemos terapia da fala, mas articulamos com. Temos crianças, ou seja, o nosso objetivo é sempre articular com todas as equipas que trabalham com aquela criança e com os pais.
Ou seja, procuramos articular com pais, com escola, com equipa terapêutica, seja terapia da fala, terapia ocupacional, porque isso é importante. É importante estarmos todos em sintonia para trabalhar por um bem comum, que é o bem-estar daquela criança. E é fácil conseguir essa colaboração por parte das escolas? Depende muito. Há escolas mais difíceis do que outras, há escolas que inicialmente podem nos apresentar algumas barreiras ou medos. Tudo nós temos de trabalhar para... O nosso objetivo é esse, o nosso trabalho também é esse, trabalharmos para quebrar estas barreiras. O que é que acontece? Muitas vezes com as escolas parece que há um medo de que vamos para lá avaliar, e não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é escalar e dizer assim: nós estamos aqui, queremos ajudar. Por favor, digam-nos o que é que estão a sentir, quais estão a ser as dificuldades que estão a sentir, e vamos trabalhar para isto. Ou seja, não vamos lá avaliar. E isto é muito importante, passarmos esta mensagem. Também nós fomos aprendendo a transmitir melhor esta mensagem, não é? Também vamos crescendo, vamos amadurecendo a forma de estar e de falar, e portanto, ao início era mais difícil do que agora. Também a terapia já está mais, já é mais conhecida, e portanto já é mais aceita. Ao início, quando começamos a trabalhar, era bastante mais difícil. Mas Joana, em todos os espaços, a criança na escola também provavelmente tem comportamentos diferentes do que tem, por exemplo, no consultório contigo. E depois o professor, ou seja, quem for, não é, da escola ou pais, passar essa informação para ti, depois de articular isso tudo também não deve ser muito fácil o processo. Depende, porque temos escolas onde nós vamos e fazemos a intervenção lá. Vocês vão diretamente às escolas? Sim. E temos outras escolas em que isso não é permitido. Há escolas com quem temos zero contacto, não nos é permitido isso. Há outras escolas que conseguimos ter reuniões ocasionais, há escolas que nos permitem fazer observações, portanto depende muito de... Cada escola é uma escola, portanto isso é muito variável. Agora procuramos articular e estamos sempre à disposição e abertos a fazer essa ponte. E é exatamente isso, é importante perceber que o papel na escola é muito difícil, porque uma criança numa escola tem muito mais estímulos e é muito mais exigente, por exemplo, estar na clínica, que é um espaço mais calmo, onde estamos ali a dinamizar atividades para aquela criança, só para aquela criança, não é? Temos brinquedos direcionados para aquela criança, claro. Portanto, é um ambiente muito mais calmo. Numa sala de aula, não é? Enquanto exigente. Fala o professor, não é? Falam os colegas, há os barulhinhos dos colegas a falar também, e há às vezes aprendizagens diferentes, não é? Porque a criança provavelmente pode estar num ritmo e a turma está noutro. Claro. Não é? E isto é que é fundamental e que é o mais difícil numa escola. Porque para um professor ou para uma equipe educativa numa escola conseguir adaptar os materiais para aquela criança ou até para determinado número de crianças é muito mais complicado do que para nós que trabalhamos individualmente com aquela criança, não é? Portanto, esse é o nosso papel e é nesse sentido que nós estamos ali nós queremos ajudar. Ajudar no material, ajudar no que é que se pode fazer e não estamos ali para avaliar. Isso sobre nós queremos trabalhar em equipa e não somos superiores nem inferiores, queremos um trabalho de equipa de igual para igual e sobretudo ajudar naquilo que pudermos, sobretudo a nível de adaptação de estratégias, de materiais, tudo o que possa ajudar aquela criança a uma melhor adaptação. Joana, que progressos ou desafios mais te marcam no dia-a-dia com as crianças? Desafios. Acho que podemos falar aqui em duas áreas. Temos o desafio terapêutico e temos o desafio mais externo, ou seja, o desafio dos pais, das escolas, que é o trabalharmos a gestão das expectativas, que é muito importante, o quebrarmos barreiras de nós estamos aqui para ajudar também, que temos que quebrar esta barreira, e o colocarmos e é esta gestão de expectativas que muitas vezes são muito elevadas e nós não vamos conseguir naquele prazo conseguir fazer tudo o que era necessário.
vocês ajudam os pais nessa parte de gerir as expectativas com apoio psicológico, com apoio emocional? O que é que vocês podem oferecer? Nós fazemos isso a um nível informal. Nós procuramos articular muito bem com os pais, temos um contacto muito próximo com os pais, quer pessoalmente, porque ao fim da terapia nós falamos com eles sempre, e procuramos estar ali a passar o máximo de informação possível, assim como os pais acabam por partilhar connosco os sentimentos, coisas que vão acontecendo, boas e frustrações, coisas boas, coisas más. Temos sempre um grupo de WhatsApp com cada criança, com os pais, onde partilhamos o que fizemos, as estratégias, exatamente. E eles às vezes ficam admirados de saber admirados, as coisas que os filhos são capazes, não é? De fazer com um profissional e que não conseguem fazer com eles. Claro, sim, não sabiam, se calhar, e é diferente, atenção, é muito importante também, o papel dos pais é o papel dos pais, o papel dos terapeutas é outro, dos professores é outro, e as crianças agem de forma diferente com cada um. Mesmo as estratégias que nós passamos para os pais têm que ser adequadas, ou seja, a nossa expectativa é, nós dizemos aos pais, atenção, nós temos de trabalhar em equipa. Passamos o máximo de número de estratégias, de coisas que fazemos, que podemos fazer, mas a nossa expectativa com vocês, pais, é que possam fazer de forma adaptada. Ou seja, qual é a vossa rotina? Vocês vão muitas vezes ao parque? Ok, então vamos aqui criar pequenas estratégias que podem mudar, podem ajudar na comunicação, podem ajudar na parte motora, podem ajudar na imitação, por exemplo, que são tudo competências importantíssimas para o resto. Na hora do banho, na hora da refeição, não vamos pedir aos pais que ao final do dia, que vêm exaustos, e que muitas vezes já estão frustrados. Olha, agora estejam aqui com os vossos filhos a fazer atividades, não é? Sabemos que, olha, primeiro sabemos que não vai à partida, não vai acontecer. Certo, cada família é uma família, e temos famílias que conseguem, outras que não. Mas procuramos sempre passar estratégias que sejam adequadas àquela família, àquela rotina daquela família. Porque o que é que nós pensamos, ou seja, o nosso objetivo é nós queremos passar coisas, mas que sejam de facto plausíveis para eles. Que seja possível eles fazerem, e que eles sejam capazes também, não é? Exatamente, se não há partidas, já sabemos que não vai acontecer. É exatamente isto que nós fazemos com as crianças. As nossas expectativas, os nossos objetivos são, nós pegamos numa competência e partimos em pequenos objetivos. Para quê? Para termos a certeza que eles possam ser alcançados, objetivo a objetivo, até ao objetivo final. Ou seja, porque se nós tivermos aqui um objetivo muito elevado, depois tem que andar para trás, não é? Vai ser elevadíssima, a criança vai perceber, eu não consigo fazer, eu estou frustrada e eu não quero fazer, e aprender é uma coisa má. Portanto, nós temos que mudar isto tudo, que é, ok, eu consigo fazer esta pequena coisa, é rápido, aprender até não é mau. Pronto. Tem que ser essa lógica, é? Sim, para criarmos motivação. Joana, algumas pessoas já começam a conhecer esta ciência. Desculpa, acho que não terminei, foi a que eu estava a dizer. Estavas-me a perguntar, estavas a abordar das dificuldades, não era? Sim. De facto, temos esta dificuldade da gestão das expectativas com o exterior, portanto temos de trabalhar muito bem isso, explicar que a intervenção não acontece, os resultados não acontecem agora, até porque nós temos de criar uma relação terapêutica. Temos que conhecer bem a criança tem que nos conhecer. Só aí o início já é demorar. Muitos meses, não é? Então, depende, é muito variável, mas só isso demora imenso. Portanto, depois é passo a passo. E há crianças que conseguem adquirir competências mais rapidamente que outras. Portanto, esta gestão também é muito importante. Depois, a nível terapêutico, no dia-a-dia, muitas vezes também é difícil. E temos, às vezes, dias ou até semanas de desmotivação. Eles não querem fazer nada também, não é? Não querem fazer nada, eles não estão a conseguir e pomos o nosso trabalho em causa, não é? Claro. Sentem desmotivadas e tal, eu não estou a conseguir, estratégia após estratégia, ok, vamos rever, não está a funcionar, vamos rever. E, portanto, nós também temos que fazer este trabalho interior também, não é? E emocional. Muito. Porque, como sabes, eu também trabalho com crianças autistas e é isso que eu sinto muitas vezes.
eu acho que já não estou a ser capaz disto, mas depois lá vem uma luz ao fundo do túnel e reformulamos novamente e já vamos conseguir, não é? E se não tivermos este, digamos, mindset, não é, emocional, não conseguimos. Nós temos que nos ancorar muito na equipa, umas às outras, e partilhamos muito aquilo que sentimos. Partilhamos muito as nossas frustrações, partilhamos muito também as nossas conquistas, e aí é o melhor, não é? É o melhor, mas temos que partilhar muito estas, porque quando estamos em equipa, eu partilho a minha frustração e a minha colega diz: eu às vezes também sinto isso. Isso é uma coisa. Não estás sozinha, não é? Eu sinto que não estou sozinha. E depois a experiência também nos diz que às vezes estamos a passar por uma fase de maior desmotivação, mas sabemos que, com calma, com paciência, nunca desistir, e isto não podemos de todo desistir. Sim. Mas vamos conseguir e perceber, vou reformular, vou tentar. Com a equipa, vamos procurar novas estratégias. Às vezes é puxar um bocadinho a fita atrás, como se costuma dizer, não é? Exatamente. E está tudo bem. E depois parece que dá um clique mesmo na criança, não é? Não é só no adulto, como se costuma dizer, dá-nos um insight, mas na criança também não, sim, não é? Exatamente. Mas depois temos o outro reverso, que é as conquistas. E aí é uma coisa muito emotiva. Eu falo por mim e tenho a certeza que falo pela equipa toda, que é... Nós ficamos com as lágrimas nos olhos, nós choramos de perceber quando há uma conquista. Sim. E vermos os nossos pais emocionados é incrível. É incrível. É um motor, é o que nos faz andar, é o que nos faz ter forças. É espetacular. Eu falo por mim, não é? Quando conquisto alguma coisa, realmente... sim, eu ficava mesmo muito emocionada porque eu não queria acreditar que foi possível e consegui, não é? E é muita persistência, muito trabalho. Nunca desistir. E nós temos que acreditar sempre naquela criança, em tudo. Nós não podemos partir do princípio que ela não vai conseguir. Porque se partirmos daí, já não vai conseguir. Nós fazer o nosso trabalho, não é? Achamos que não vai conseguir. Claro. Então temos sempre que acreditar que vai. Muito bem. Olha, Joana, a terapia ABA, então. A terapia é mais uma ciência, não é, Joana? É ciência, sim. E de onde tu sabes? A ciência ABA tem origem nos Estados Unidos, é bastante antiga, começou uma área da psicologia e começou a nível mais clínico e experimental. Muitos mitos do ABA vêm daí, porque inicialmente era uma coisa muito estruturada, muito clínica, não é? Ou seja, é quase estar a estudar uma criança. Pois. Portanto, era colocar aquela criança quase num laboratório, não é? Portanto, e muitos mitos vêm daí, da terapia ABA. Hoje em dia não tem nada a ver. A ABA, a terapia comportamental, é aplicada, e é exatamente isso que quer dizer, ou seja, é aplicada a um contexto. E, portanto, tem que ser... Nós temos os conceitos, temos os fundamentos científicos, e eles são adaptados ao contexto em que estamos a trabalhar. E cada vez mais trabalhamos numa vertente mais naturalista, muito menos estruturada no sentido de ser aquele trabalho rígido só de mesa, mas é aquilo que estávamos a falar um bocado, da brincadeira. Trabalhamos muito a brincar. Nós temos um programa de intervenção e na nossa cabeça nós sabemos, eu tenho estes objetivos a trabalhar, seja comunicação, seja imitação, e temos estes objetivos. Na minha brincadeira eu vou tentar estimular esses objetivos e, portanto, eu posso hoje fazer uma coisa, a minha colega pode fazer outro jogo, mas está exatamente a trabalhar os mesmos objetivos. E procuramos sempre ir de encontro às necessidades e às motivações da criança, que isso é fundamental, porque senão, se não houver motivação... Tem que gostar daquilo que faz, não é? Nem sempre gosta, mas às vezes há uma motivação externa, aquilo que nós chamamos o reforço positivo, exatamente. Ou seja, a criança faz algo, mas depois vai fazer algo que de facto gosta. Recompensa também, não é? Sim. Porque nem toda a atividade que aquela criança vai fazer é reforçante ou é motivadora por si. Portanto, aí temos que criar um estímulo externo. É como nós. Se não gostamos de trabalhar até certo ponto, não é? Mas o nosso estímulo
temos um estímulo externo, que é um salário ao final do mês. Sim. Pronto, e isto é ciência. Isto é ciência. Por isso, as crianças também são assim. Ou seja, as crianças, quando estão na sala de aula, muitas vezes também não estão muito motivadas para o trabalho que estão a fazer, mas sabem que a seguir vão para o recreio. Com uma criança dentro das perturbações de desenvolvimento, temos de trabalhar isso de outra forma, que tem que ser, esta recompensa tem que ser mais rápida. Pronto, para depois irmos alargando, até que seja de facto também só o recreio. Mas temos que ir aos pouquinhos trabalhando esse tempo de recompensa. Portanto, é um processo. E eles, quando começam a perceber isso, começam a ter resultados, não é? Claro, sim. A terapia não é comparticipada pelo Sistema Nacional de Saúde, ou seja, não é qualquer pai que consegue às vezes suportar as despesas, não é, Joana? Infelizmente não, até porque a terapia é uma terapia intensiva. Intensiva a nível de horas semanais. E daí o acabar por ser uma terapia mais... A primeira é uma terapia individualizada, trabalhamos 1 para 1 e só isso faz com que a terapia acabe por ser mais cara, porque estamos a falar de uma terapia 1 para 1. Depois é uma terapia intensiva, portanto exige mais horas por semana e isso também a torna mais caro. Claro. Depois não é comparticipada. Infelizmente, mas nós já estamos aqui num patamar completamente diferente desde que trabalhamos, desde que iniciamos, porque os pais que chegavam até nós era porque tinham feito uma pesquisa, mas vinham sempre com muitos medos por causa dos mitos daquilo que liam, que encontravam. Hoje em dia não, maioritariamente já vêm aconselhados pelo pediatra ou neuropediatra de desenvolvimento. Há mais informação, não é? Mais informação. E mais abertura. Muito mais. Mais abertura. E também há muita... a base científica está lá e, portanto... Não tem como negar. Não tem como negar, exatamente. E os resultados aparecem. Os resultados aparecem. Se não aparecem de outra forma, e aqui aparecem, é porque realmente é diferente. Funciona, sim, trabalhamos a criança num todo, não é? Estamos a falar aqui de trabalhar várias áreas de competências e de uma forma mais intensa. E muito nesta estratégia de brincar muito, tem que ser muito a brincar. A série é tão intensiva, quer dizer, é muito variável, mas sim, falar aqui, uma criança pode ter 2 horas por semana, 3, 4, 5, sim, etc. Ou até o máximo que puder ter. E portanto isso é muito variável. Também tem muitas vezes a ver com a parte financeira, não é? Mas quanto mais trabalhamos com aquela criança, melhor. É como se nós estivermos a aprender uma língua, só tivermos uma vez por semana, 1 hora, claro. Ou nós estudamos em casa, e isso também é tal terapia, ou então não vamos ter resultados, não é? Nem tão imediatos. Exatamente. Daí nós estamos sempre... os pais fazem parte da equipa. Tem que haver uma intervenção em casa, diferente, completamente diferente. Mas tem que ser adaptada com os mesmos objetivos. Os objetivos são os mesmos. Muito bem. E porque também uma criança está em constante desenvolvimento. Se não for aproveitado naquele tempo, naquela idade, depois não se faz da mesma forma. Claro. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. A intervenção precoce é fundamental para se ver resultados. Não estou a dizer que não existam resultados se uma criança começar mais tarde, mas o cérebro é muito mais plástico, é muito mais maleável numa tenra idade. Joana, já falamos aqui um bocadinho de apoio às famílias, falando aqui um bocadinho de saúde mental, porque os pais, quando chegam até vós, como já disseste, já chegam num estado de já procuraram tudo, provavelmente, não é? E já estão um bocado desacreditados da vida. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem dar alguma esperança a eles? Como vocês disseram, não são... ou seja, vocês não adivinham, não é? E não dão diagnósticos, nem vai acontecer ali um milagre, mas começam de algum ponto, não é? Podes-nos explicar como é que vocês começam? Quando os pais chegam em diferentes alturas até nós, há pais que acabaram de ter o diagnóstico, há outros que já estão há vários anos a fazer terapias e que neste momento sentem que precisam de algo mais... Já não acreditam em nada.
Sim e não. Ou seja, para estarem à procura de coisas de outra terapia porque acreditam, mas às vezes sentem que é preciso haver ali uma mudança. Mas eles estão desesperados, Joana. Tu achas que eles já vêm Acho num que sim, estado sim. de... Sobretudo com crianças mais velhas. Sim. mais velhas? Sim. Quando estão numa fase, quando falamos aqui dos 2, 3, 4 anos, ainda é uma fase inicial em que ainda estão muito motivados e muito esperançosos. Pais que têm crianças há 10 anos, 11 anos, já se percebe que as expectativas já são bastante mais inferiores ou já falam só às vezes quase de só queremos trabalhar ou queremos pelo menos que ele seja autónomo. Portanto, as expectativas acabam por baixar conforme eles vão crescendo. Mas muitos pais já vêm muito embaixo, muito abalados, e é muito duro. Porque a rotina com uma criança com uma perturbação de desenvolvimento pode ser muito difícil. Pois, basta mudar alguma coisa na rotina, não é? Pessoas que às vezes não fazem ideia do que é ter um filho autista, não é? Uma simples mudança de horário às vezes já causa transtornos, não é? Em algumas crianças, sim. Há outras que estão ok com essas mudanças, nas mudanças de rotina, mas há outras que não. Há outras que de facto é muito difícil. E os pais querem alterar essa rotina e têm muita dificuldade, porque sabem que vão ter que ver aquela criança frustrada, desregulada, e portanto acabam às vezes por se inibir e de não fazer determinadas coisas para que isso não aconteça. E depois, isto é um ciclo vicioso. Se aquela criança não sai ou não faz determinadas coisas ou determinadas atividades, quanto mais fechada entre aspas, né? Ficar, ou quanto menos estímulo tiver, isolada, menos não é? competências vai ter, não é? Claro. Portanto, mas é muito difícil para os pais esta gestão do dia a dia, porque chegam ao final do dia e estão cansados e exaustos, e a seguir da escola ainda vão para a terapia, claro, ainda vão para a natação, andam à procura de tudo o que é que podem fazer para o bem-estar, e depois há um sentimento de culpa muitas vezes. Não é? Não se perdoam a eles próprios. Não se perdoam a eles próprios. Porque acham que são eles os culpados. Sim. Não tem nada a ver, não é? Claro. O que é que tu dirias? Alguém que está desesperado neste momento, que está em dúvida se o seu filho tem ou não o espectro de autismo, ou que acabou agora de saber que realmente o filho dele tem uma neurodivergência? Olha, em primeiro lugar, aceitar os sentimentos que estão a ter, porque os sentimentos que estão a ter são naturais. A tristeza, a frustração, a raiva, porque quando se recebe esse diagnóstico, muitas vezes os pais é o mundo que cai em cima deles, não é? E é natural sentirem isso, e é importante que aceitem esses sentimentos, ou seja, eles não estão a ser más pessoas por estarem a sentir, e menos pais por sentirem o que sentem. É natural que se sintam tristes e que aceitem essa tristeza. Acho que isso é fundamental. Porque senão depois vem a parte da negação, não é? Exatamente. E isso é pior, não vai ajudar a criança. Claro. E depois o segundo passo é procurem ajuda imediata. E informem-se bem. Quando eu digo informar bem, é procurar evidências científicas. Nós lemos muita coisa e temos acesso, nós somos a geração com mais acesso à informação, mas também há desinformação. Tanta coisa que as pessoas às vezes nem sabem por onde é que... E há muitas pessoas a passarem informação de uma forma que parece científica e que parece verdadeira. Mas nós temos que olhar para aquela informação e pensar, ok, mas isto veio de onde? Qual é a fonte? Qual é a veracidade? Qual é a base científica desta informação que eu estou aqui a receber? Isto é um trabalho que é difícil. Os pais vão se sentir, vão ter que tomar decisões, e isto também é muito difícil, porque a questão é, estou a tomar uma boa decisão, será que isto de facto vai ajudar? Será que não? Não é? Portanto, tudo isto cria muitas dúvidas nos pais. O que é que eu estou a fazer? É isto? Estou no bom caminho ou não? Sim. Isto é muito difícil, estas emoções todas que os pais sentem, mais o ter que gerir o dia-a-dia com uma criança com uma perturbação de desenvolvimento. E o que pode ser num dia, no outro já pode não ser. Exatamente. E isso mexe ainda mais, não é? Com as pessoas. Ou então achavam que aquela competência estava adquirida e pode vir a acontecer de uma criança retroceder, ou não?
Sim, sim. Isso normalmente chamamos a poda neural, que é quando vai acontecendo, ou seja, o cérebro vai filtrando as informações que são necessárias e as que não são necessárias. Isso vê-se muito bem no filme No Divertidamente. Sim. Pronto, isso vê-se lá muito bem, está muito bem explicado no filme. Aquele filme é para crianças, mas todos os adultos deviam ver. Exatamente, não é? Exatamente. Mas todos nós sofremos, sobretudo na infância, podas neurais, e há umas mais, vou dizer entre aspas, fortes, ou seja, que apaga mais informação. O que é que o cérebro faz? Pega na informação que tem, eu uso esta informação, ok, fica, eu não uso esta informação, nunca a usei, vai embora. Nas crianças com perturbações de desenvolvimento, mas muitas vezes, e não se sabe muito bem porquê, esta poda neural não é muito bem feita, e então o cérebro apaga as aquisições que aquela criança já tinha. E daí o haver um retrocesso algumas vezes de competências. Ainda é pior. Crianças que falavam, deixam de falar, diziam algumas palavras, deixam de falar, faziam determinadas coisas, deixam de fazer. É muito comum isso acontecer. Pior ainda agora para os pais, não é? Claro. Quando isso acontece. Claro. Pior ainda, não E é? normalmente é aí que verificam que, ok, alguma coisa está a passar com a minha criança. Mas a procura de ajuda o mais rápido possível é muito importante, porque quanto mais cedo uma criança começar com uma intervenção, melhor. Sim, nem estamos a falar aqui só de autistas, não é? É todas as neurodivergências ou até, às vezes, atrasos no desenvolvimento, globais ou mais leves, não é? Exatamente. Ou mais moderados, porque isto é tudo um trabalho que tem que ter. O que nós fazemos é estimular as competências, é quase como ir logicamente nós somos um espaço mais direcionado, mas é nós pegarmos em determinadas ferramentas e estimularmos aquela criança para desenvolver mais determinadas áreas de competências, seja a parte motora, seja a parte da comunicação, até da brincadeira, da socialização. Portanto, nós não estamos, não é necessariamente para crianças com perturbações de desenvolvimento, com autismo, porque às vezes temos crianças que não têm de facto nenhum diagnóstico, mas têm algumas competências em atraso. Pois. Portanto, não estamos a fazer aqui nada de mal. Sim. Que aquela criança não possa vir a usufruir, simplesmente estamos aqui a estimular as competências que estão ali um bocadinho aquém da idade, não é? Joana, o que é que tu achas que ainda falta fazer para que haja mais inclusão? Para que haja mais inclusão, é muito importante começarmos a ter a noção da neurodiversidade, porque somos quase todos, ou seja, a neurodiversidade existe, ponto, e temos que deixar de acreditar que há aqui um grupo de pessoas que são iguais, que não são. A nossa forma de aprender é diferente. Sim, nós somos todos únicos, não é? Sim, exatamente, e temos diferentes formas de estar, diferentes formas de aprender. E quando abraçarmos esta questão da neurodiversidade, vamos perceber que as estratégias de educação não podem ser tão fixas, tão rígidas, e temos que pensar em trabalhar, ou seja, nós trabalhamos com equipe, com crianças, temos que ter aqui uma criatividade muito, muito grande. Tem que estudar muito também. Estudar muito, perceber muito como é que as crianças aprendem. Estar atualizadas. Exatamente, como é que podem ser estimuladas e procurar adaptar as atividades que fazemos, a forma como fazemos as coisas. Temos que sair um bocadinho desta coisa do nós aprendemos todos da mesma maneira, não é? Não pode, isso já... Mas o ensino ainda está vocacionado para isso, não é? Antigamente era muito, é preguiçoso, ou não quer fazer, ou não gosta. Hoje em dia há muito mais estudos, estamos muito mais alerta para muitas questões, quer do autismo, quer das perturbações de desenvolvimento, quer do PHDA,
E, portanto, logicamente que há muito mais casos, não é porque existam mais, mas também porque estamos muito mais alerta, não é? Claro. Estamos muito mais conscientes e muito mais informados. Muito mais E tudo o informados. que pudermos fazer para ajudar aquelas crianças, melhor, não é? Portanto, eu acho que a inclusão passa um bocadinho por aceitarmos a neurodivergência, por sermos capazes de adaptar até certo ponto os contextos àquelas crianças e ao mesmo tempo acreditar que há coisas que nós podemos fazer para que a criança se adapte ao contexto. Eu acho que tem que haver sempre aqui um balanço. Não é o contexto só que se tem que adaptar à criança, nem é só a criança que se tem que adaptar ao contexto. Nós não vamos exigir de uma criança com autismo, por exemplo, dependendo das características, logicamente, que faça tudo igual ao grupo da escola, não é? Mas com certeza vai poder fazer determinadas coisas. Se aquela criança gosta de música, vai estar muito bem, se calhar, na roda, a ouvir a música da manhã. Muitas questões relacionadas com a autonomia que nós podemos ir trabalhando, mas tem que ser patamar a patamar, objetivo a objetivo. Não pode ser logo, ok, tens que fazer como os outros. Não é assim que funciona, até porque aquela criança vai ficar confusa. Sim, mas sabes que essa é a parte mais difícil, não é? Diante do ensino ainda que temos e diante das mentalidades também ainda que temos, já começa a haver muita mudança, felizmente, e ainda bem, não é? E casos de muito sucesso e de muitas escolas cada vez mais inclusivas, mas ainda estamos muito aquém, não é? Sim, é um trabalho que temos que ir fazendo, mas é um bocadinho isto, é de parte a parte, não é? Ou seja, os contextos, as escolas, o contexto do dia-a-dia, não é? Tem que se adaptar um bocadinho também às crianças, e as crianças também têm que se adaptar de certa forma ao seu contexto. E é este balanço que temos que procurar. Joana, para terminarmos, que mensagem deixarias a uma família que acabou de saber que o seu filho provavelmente tem uma neurodivergência? É duro, é difícil passar por isso e passar por essa situação e aceitar muitas vezes o diagnóstico, mas não é um ponto final. O diagnóstico não é um ponto final. Como falamos há um bocado, o espectro autista é muito diversificado. Não tem que ser uma coisa limitadora, nem sempre é uma coisa limitadora, aliás. Pode ser como pode não ser. Mas há muita coisa que é possível fazer dentro do estímulo que se pode fazer, das competências que podem vir a adquirir. Portanto, a mensagem que eu passo é, em primeiro lugar, muita força para uma fase inicial, porque são muitos sentimentos que estas famílias sentem. E depois foquem-se em procurar ajuda, começar o mais depressa possível o apoio, e sim, não é um ponto final, não, é um percurso que é preciso terem uma boa rede de apoio para ajudar a ultrapassar altos e baixos, e portanto ter uma boa rede de apoio familiar, de amigos, até de pessoas que estão a passar pelo mesmo. Pode ser muito importante para grupos, não é? Agora existem muitos grupos, sim. Muita informação às vezes que é partilhada também nas redes sociais. Sim. Mas é importante filtrar. É importante, e este é o grande problema de hoje em dia, não é? É que temos muita informação, mas depois também temos que saber filtrar, perceber, ok, de onde é que isto vem, faz sentido, não faz, qual é a evidência científica relativamente a isto, e fazer esse filtro, que é difícil, porque é muita coisa. Nós recebemos todos os dias muita informação. Pois, é isso mesmo. E fazer essa filtragem é difícil, sobretudo quando as pessoas estão em baixo, não é? Estão debilitadas, portanto, toda a informação que recebem às vezes é... Ainda podem ficar mais, não é? Claro, às vezes, ainda se pode ficar mais. Joana, foi muito bom. Olha, muito bom, e muito obrigada por este momento. Eu é que agradeço a tua disponibilidade. Obrigada, e obrigada. O teu conhecimento, tenho a certeza que estas experiências e informações vão realmente fazer a diferença na vida de muitos pais e, claro, depois das crianças. E a inclusão começa por nos colocarmos no lugar do outro
e só faz sentido quando fazemos algo por ela todos os dias. Há crianças que não se veem, mas que precisam de ser vistas e incluídas de verdade. Se este episódio te fez refletir ou pode ajudar alguém, partilha-o. Cada palavra, cada gesto constrói pontes e são esses pontes, as pontes que nos ligam, que tornam a nossa comunidade mais humana, consciente e inclusiva. Todos diferentes, todos iguais. Juntos caminhamos de mãos dadas sempre mais. Cada sorriso acende uma luz, cada gesto mostra o que somos. Só nós, só nós. Pontes de luz ligam corações. Diferenças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre um lar. Escuto tua voz, sinto teu olhar. No caminho aprendemos a caminhar. O que nos faz diferentes também nos une. Na diversidade a esperança surge. Pontes de luz ligam corações. Diferenças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre um lar. Pontes de luz ligam corações. Diferenças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre um lar. La, 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 la.
todos diferentes, todos iguais. Juntos caminhamos de mãos dadas sempre mais. Cada sorriso acende uma luz, cada gesto mostra o que somos. Só nós, só nós. Pontes de luz ligam corações, diferenças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre um lar. Escuto tua voz, sinto teu olhar. No caminho aprendemos a caminhar. O que nos faz diferentes também nos une. Na diversidade a esperança surge. Pontes de luz ligam corações, diferenças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre um lar. Pontes de luz ligam corações, diferenças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre